Dia 2 de maio. Capítulos de hoje: Romanos 11, 1 Samuel 25 e 26. Romanos 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Ele disse: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje, também, há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem curvadas para sempre. Novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Eu estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, eu exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é quem sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, eu não quero que ignorem este ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus,
para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. 1 Samuel 25. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era na época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail. Era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: Subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens e eles lhes dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal, em nome de Davi, e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. Eu devo pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que eu abati para os meus tosquiadores e entregar a um bando que vem não se sabe nem de onde. Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bondosos conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: Vão adiante, e logo os seguirei. Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: De nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: A culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica.
mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem com Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã de manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para casa em paz. Eu ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e, como uma serva, lavar os pés dos seus servos. Sem demora, Abigail montou num jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi, e assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim chamado Palti, filho de Laís. 1 Samuel 26. Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gessimom. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Acampou à beira da estrada ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gessimom, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo, com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abissai disse a Davi: Certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra, com um só golpe na lança. Não precisarei de outro. Não o mate,
disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois, ele e Abissai saíram sem que ninguém os visse nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner. "Acorde, Abner!" Abner perguntou de volta. "Quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos?" "Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como vive o Senhor, você e os seus homens merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta. Onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele?" disse Davi. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: "É você, meu filho Davi?" Davi respondeu: "Sim, meu senhor, o rei. Por que o Senhor persegue o seu servo? O que eu fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, eu peço que o rei ouça o seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram do meu lar, de modo que eu não posso mais viver entre o povo do Senhor, e disseram: vá servir outros deuses. Eu devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Porque o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Porque me persegue como uma perdiz nos montes?" Então Saul disse: "Eu pequei. Volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou a minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves." "Aqui está sua lança, ó rei", respondeu Davi. "Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere a minha vida preciosa, como hoje eu considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos." E Saul disse a Davi: "Seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido." Então Davi foi embora e Saul voltou para casa.